Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Aqui quem vos fala é Juliano Te Amo e esse é mais um Degustando Séries na edição especial de Stranger Things. Hoje a gente vai atravessar o portal direto para 1985. Um verão em Hawkins que, pareceu dos mais brilhantes, mas na verdade a escuridão estava crescendo ali, minha gente, silenciosa nos subsolos da cidade. E é a temporada, do Starcourt Mall, das amizades testadas, de novos começos, novos personagens e um inimigo que agora ganha, finalmente forma física. Esse é o terceiro episódio do nosso especial Revisitando Hawkins, é o nosso aquecimento oficial, para o grande final de Stranger Things, que terá aí sua primeira parte lançada no dia 27 de novembro. E claro, para seguir comigo nessa viagem multiversal, eu tô aqui novamente com o Rodrigo Resenha e Alicia. Olá a todos. Olá. Estamos aí, Voltamos para Hawkins pela terceira vez. Voltamos. E bora falar dessa temporada aí que tem... Olha, tem tanta coisa nessa temporada e a forma como ela tem algumas coisas intrínsecas nela, assim, algumas coisas são contadas de formas indiretas. Talvez você que está nos ouvindo nem tenha percebido e só vai perceber hoje aqui com a gente, então fica aí até o final. Com certeza. Lembrando, que a gente sempre tem aqui um quiz do mundo invertido para, testar aqui os conhecimentos. Então fica com a gente até o final para saber aí quão ligado você estava quando assistiu a terceira temporada. Exato. E ri das minhas respostas, Porque, tudo bem, você aí que, ouviu o nosso último recap, nosso último revisitando ali da segunda temporada, viu que eu fui um pouco melhor, mas na primeira foi uma humilhação. Será que hoje vai dar bom? Vamos ver. Ai, gente, mas... antes da gente seguir aqui para o nosso papo, não deixa de nos acompanhar, nas redes sociais. O meu é @deixa eu te indicar no Instagram, TikTok e YouTube, onde eu falo sobre filmes e séries. Vai lá, Rodrigo. O meu é o Resenha Pós-Créditos, @Resenha Pós-Créditos no Instagram, TikTok e YouTube, falando de filmes, séries e cultura pop. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tem um conteúdo por lá. E o meu é @PrettyLee, com 2 T's e 2 I's aí, pra quem curte essa parte de cosplay e quer bater um papo de vez em quando sobre alguma coisa aí do mundo geek, mundo Excelente! E não esquece de seguir o podcast no seu escutador de preferência, E olha só, eu tô vendo que tem gente aqui que segue o podcast, mas não nos avaliou com 5 estrelas, galera. Que isso? Poxa vida, ficamos sentidos. Temos uma meta. Meta não, a palavra meta é meio chata, meio corporativa. Mas temos um sonho, talvez. Isso. Talvez seja um sonho para atingir aí até o final do ano, Não colocaremos, um valor nesse sonho, então nos ajude a chegar nesse sonho. E como você pode ajudar? Como a Ju falou, avaliando a gente com 5 estrelas, seguindo a gente, divulgando a gente, manda pro seu amigo que também vai assistir Stranger Things aí na quinta temporada, que também tá animado. É super importante para que a gente chegue, Ju, nesse sonho. Com certeza, para tornar o Podverso uma plataforma para alcançar outros exploradores também. Afinal de contas, nós temos muita coisa rolando por aqui, Então, por favor, ajude a gente aí, já avalia com 5 estrelas, até pra gente ter a comprovação de que você tá curtindo todos os conteúdos que a gente traz semanalmente aqui pra vocês, Então, bora pra 1985, o editor pode soltar a vinheta. Degustando séries. Bom, a gente começa a temporada com um flashback, em 1984,
com cientistas russos tentando abrir o portal do mundo invertido, mas eles falham. E na verdade esse é o pontapé, né, que se desdobra aí por toda essa temporada, junto da narrativa do Devorador de Mentes, que agora ele vai assumir aí essa forma física. Essa temporada, as crianças elas estão, né, já, crianças não, né, os pré-adolescentes eles estão com 14 anos. E tá todo mundo do grupo ali naquele momento de descoberta do primeiro amor, tá todo mundo namorando. Mas o Will, ele acaba se sentindo meio que deslocado do grupo, né? Porque ele é o único que não tá namorando. E aí... Ele só quer ser criança, gente. Ele só quer ser criança. Ele só quer essa criança jogar D&D, né? E de que forma vocês acham que a solidão do Will nessa temporada, né, conversa com aquela sensação de que ele tá ficando pra trás, enquanto todo mundo ao redor dele tá meio que seguindo por um outro caminho, né? E como vocês acham que isso conversa também com o que a gente vê lá na 4ª temporada, né? Do porquê que ele não tá namorando uma menina também? Porque não é por falta de, né? Assim, eu acho que essa questão aqui reforça muito o lado do Will, ele, desde que ele voltou do mundo invertido, né? Ele ser meio que um outsider, talvez, ali entre as crianças do colégio, né? Que chamavam ele de zombie boy e tal. O que vocês acham disso? Bom, não sei como a Ari viu isso, né? Mas eu acho que o Will, ele tem, né, uma atenção e uma importância muito grande, né, nas primeiras 2 temporadas. E isso se reforça depois, vai se reforçar depois, agora novamente na 5ª. Mas a 3ª e 4ª faz com que ele fique mais de lado, né? Ele seja talvez mais um ali no meio e não o centro das atenções. E esse deslocamento é sentido, né? É sentido bastante, até porque foi uma das reclamações da 4ª temporada. A gente vai falar disso depois, né, no próximo episódio, que falaremos da 4ª temporada. Mas acho que aqui, nessa em específico, ele vê esse amadurecimento dos amigos dele, né? E aquilo que acaba acontecendo praticamente com todas as pessoas, né? Ou a maioria das pessoas, de que a vida vai nos afastando, né, nos colocando para outros rumos na nossa adolescência, depois na nossa vida adulta. Então essas divisões de caminhos, até pelas questões amorosas, enfim, de que querem da vida, né, vai distanciando as pessoas, enquanto o Will estava ali se sentindo deslocado, né, esquecido, já que ele não tinha ali o seu primeiro amor, quer dizer, naquele momento, né, a gente não sabia que ele tinha um primeiro amor, mas que o amor dele, na verdade, naquela temporada, naquele momento, era estar com os amigos dele, né? Ele queria estar com os amigos, ele queria, seja isso um sentimento de amor ou de amizade, enfim, ele queria ter os amigos ao redor dele e estava se sentindo esses ciúmes, né, uns ciúmes, entre aspas, deles, né, com suas primeiras namoradas, né? A do Justin, ninguém acreditava nele até o final da temporada, né? Mas eu acho que esse deslocamento do Will foi muito importante também para que ele também olhasse para dentro dele e muda, né? O Will, a partir da 4ª temporada, nós temos um outro Will, né? Não só pela questão da fisionomia, né? Que as crianças cresceram ainda mais. Ele traz aí outros nuances para essa questão sentimental que a gente começa a ver aqui na 3ª temporada, né? Mas eu acho que é isso. Acho que esse deslocamento, essa solidão, ela se deu forma por esse afastamento da vida que acontece, natural, mas que o Will sentiu porque ele literalmente amava estar com os amigos dele. Acho que não só isso, né? Eu acho que o fato do time, né, assim, dos meninos terem se unido, né, no momento que o Will sumiu, fez os outros meninos criarem um outro tipo ainda de união e ele se sentir um pouco de fora. Porque logo de cara a gente vê o Mike com a Eleven, né? E já, tipo, vou colocar que é um romance infantil ali, mas foi um romance quase que à primeira vista, né? De ambos ali. Foi um desenvolvimento bem interessante ali para
querendo ou não, são crianças, né? Fica aquela amizade meio ambígua, meio eu gosto de você, não sei o quê. A gente teve vários momentos cômicos da forma que o Will tenta se portar perto da Eleven. E eu acho que também tem cenas bem marcantes do como o Will se sentiu afastado do grupo, viu que todo mundo ali não só seguiu em frente, né, mas todo mundo começou a tomar um posicionamento diferente, como eu acho que o fato dele se sentir deslocado do grupo também foi pela introdução das duas meninas no grupo. Né, a gente vê que entra na questão da Max na segunda temporada, que chama a atenção não só do Lucas, como do Dustin. E da mesma forma que, tipo, o Will já tava meio fechadinho ali com a Eleven e fica o tempo todo querendo saber dela. Então entra naquela, tipo, meus amigos estão começando a atingir um outro patamar de ter interesses amorosos, né, ter interesse por meninas em si, só que eu acho um pouco engraçado, né, porque eu acho que na primeira temporada em si, quando eles fazem aquele funeral simbólico pro Will, eu acho que é o Dustin cutucando um dos meninos. Eu acho que é o Dustin e o Lucas acabam um cutucando o outro para ver uma das meninas, né, da escola chorando por causa do Will. Então vou falar assim, poderia até ter uma formação ali do Will com, tipo, gosto dessa menina, mas e tanto é que, tipo, quando o Will volta a falar, fulana foi lá no seu velório, né, seu velório simbólico, e tipo assim, eu não sei se realmente, a partir daí, era pra ter essa mudança do personagem. Claro que, vou falar assim, o desenvolvimento do Will perto do Mike, a gente tem cenas extremamente importantes dos dois juntos, e não só na questão de serem amigos, mas a gente vê que vários momentos importantes do Will, quem está do lado dele é o Mike. Tal como vários momentos importantes da vida da Onze, apesar de, tipo assim, tirando a parte do laboratório, mas a partir do momento que ela está fora do laboratório, momentos importantes acontecem ao lado do Mike. Então eu acho que rola um pouquinho desse conflito do Mike entre os dois mundos, desses dois personagens. E a gente vê que o Will só destrói o castelo Byers quando ele tem uma briga com o Mike. Com os outros meninos ele não levou tanto em consideração, mas com o Mike afetou ele de uma outra forma. E quando ele destrói, não chega a ser só algo visual, da perda dos amigos ali, mas eu acho que é o fato dos meninos estarem dando um passo e ele ter perdido um bom tempo dessa parte da infância dele, se sentindo deslocado, não só pela questão do devorador de mentes em si, né, porque o tempo todo ele sente aquele arrepio, fica ele escondendo um segredo do resto do grupo e a pessoa mais próxima dele tá ocupado porque quer ficar perto de uma menina e ele não tá tendo mais essa confiança de falar para os meninos o que ele passou, ou que ele queria conversar com esses meninos, que ele teria essa segurança para conversar com os meninos, só que o foco já, tipo, já passou, você diz que tá tudo bem, então tá tudo bem. Então, assim, faltou um pouquinho, vou falar assim, faltou um pouquinho de comunicação do Will com os meninos também sobre isso, mas a gente já vê que o grupo começa a se fragmentar bem, porque o Lucas já tá tendo mais interesse de ficar mais perto da Max, o Dustin teve o momento de afastamento dele, né, também por causa das férias, né, que os meninos até fazem uma surpresa para ele. Então, assim, a gente vai ter uma outra formação aí do grupo em si, em cima desse aspecto aí dos casais que estão sendo formados e de como o Will está reagindo a isso. Porque, se eu não me engano, uma das primeiras cenas, me corrija se foi essa temporada mesmo, por favor, que eles, eu acho que foi entre a segunda e a terceira, que eles vão jogar, né, que quando a Max chega, eles vão jogar e o Will ainda tá tendo aquele conflito da segunda temporada, é isso, da segunda temporada, que ele ainda tá visualizando o mundo invertido e os amigos já, tipo, não estão notando a falta da presença dele ali, só quem nota mais a falta dele ali é o Mike. Então eu acho que toda essa questão do desenvolvimento dele pender mais pro Mike é porque é a pessoa que mais nota a presença dele ali ou não. Então, acho que tem todo o simbolismo, né? Desde o Byers, dos meninos estarem crescendo. Eu acho que é muito, como a gente, né, já falou em alguns episódios, Stranger Things, ele representa muito o amadurecimento, né? A quebra da inocência dessas crianças.
E eu acho que aqui, nesse ponto, você trouxe essa questão do Mike ser o mais presente. Na série também é falado que eles dois são os melhores amigos. O Dustin veio depois, né? E depois teve o Lucas e tudo mais, mas E o Lucas é vizinho do Mike, né? Uhum. Então fica naquele negócio de tipo, a amizade real ali, a primeiro passo da amizade foi os dois. O grupo foi formado em cima da amizade dos dois. Isso, exato. E aqui também, né, na discussão que eles têm, quando o Will, inclusive, né, vai embora na chuva e quebra o Castelo Byers, o Mike fala pra ele, né, eu não tenho culpa se você não gosta de meninas. Então aqui também nós temos essa cena marcante, né, que já dá uma prévia da orientação do Will também. Realmente não fica claro se foi sempre assim, porque, né, como a Ali destacou, teve essa questão do interesse com a menina lá na primeira temporada, né? Mas também pode ter sido algo que se fortaleceu e desenvolveu depois que ele voltou do mundo invertido. Enfim, não sei se isso vai ser abordado na quinta temporada, imagino que sim, porque não é falado de forma explícita sobre isso, mas todo o contexto da quarta temporada nos leva a entender que o Will realmente ele tem, né, um sentimento ali amoroso pelo melhor amigo, o Mike. E também o destaque de que ele aqui não vai ser o centro, como foi ali na primeira e no segundo. A Ali também destacou isso aqui também é uma verdade, porque ele já não vai ser mais utilizado como ferramenta do Devorador de Mentes. Nós vamos ter o Billy aqui, né? Então, essa temporada foi a que ele teve, digamos assim, menos protagonismo nesse sentido. Ele vai servir muito mais como uma antena para o grupo, quando ele sente aqueles arrepios de que existe a presença do mal ali ainda, né? E aproveitando essa deixa que a gente tá falando desses sentimentos, né, do Will pelo Mike, a gente tem uma nova personagem maravilhosa, que é a Robin, né, que entra aqui nessa segunda temporada. E eu queria saber como vocês leram a cena em que ela se assume como mulher lésbica pro Steve, porque essa é a primeira vez, de forma explícita, que nós temos uma personagem LGBT na série. Eu achei isso muito interessante. E aí eu queria saber como vocês leram essa cena, porque eu fiz uma leitura, né? Mas quero ouvir vocês primeiro.
Eu concordo com a Ali. Eu acho que foi uma forma. Não foi algo jogado à toa na série. Eu acho que um assunto como esse, né, em relação à sexualidade, enfim, a, a escolha, né, de quem vamos amar e anunciar isso para o mundo, tem que ser sempre algo muito bonito, sensível, assim, não só utilizado por ser utilizado, sabe? Principalmente no cinema, né, e nas séries. E, querendo ou não, aqui a forma como foi construída a relação da Robin e do Steve é o clichêzão de todos, né? Talvez do grande público seria do tipo, o Steve tem que ficar com a Robin, sabe? Tipo, poderia, e imagino que tenha surgido esse papo na época, mas aqui, que nem a Ali falou, é tão bonito tu ver a relação deles como uma amizade de fato, e o Steve ter essa amiga com ele, assim, fora a relação que ele tem com as crianças, que também é muito legal de ver ele como uma babá ali das crianças. Eu acho que ficou muito bonita a forma, sensível, a palavra que a Ali usou, eu também vou usar aqui, sensível a forma como ela fez, né, foi feito na série, e que não trouxe nenhum outro. Não trouxe não sei se peso é a palavra certa, mas não colocou um peso na relação dela com o Steve, sabe? Só tornou ainda mais bonita a relação deles, né? No fato de como eles se ajudam, como eles se apoiam, como eles conversam, como eles são amigos, assim. Então, acho que a Robin é uma personagem incrível, assim, e ver ela depois, né, na quarta temporada também. Foi muito bonito. Só para complementar um ponto que o Rô mesmo trouxe aí pra gente, tem que levar em consideração que realmente, tipo, o Dustin, ele Sim. fica dando, né, essas dicas, né, pro Steve, sobre você tem a mina perfeita debaixo do seu nariz e você não tenta. Eu acho isso muito bom, mas eu acho outro ponto que tem que relevar que tanto a Erika quanto a Robin, nessa temporada, eu acho que elas roubam muito a cena nessa parte de. Vou falar assim, do nosso clubinho do Scooby-Doo, porque, assim, as duas agem de uma forma impecável. Vou falar assim, a Robin é ela que descobre, porque o que está sendo transmitido em russo, porque ela fala, eu tenho uma afinidade com música, então ela vai tudo pela sonoridade das palavras, e isso é muito legal. Inclusive, a gente tem que lembrar que foi ela que basicamente viu como, tipo, se desconectar do Vecna, né, através da música mesmo. E a gente tem aquela cena dela, tipo, olhando o CDs do Ed, a gente precisa de música, a gente precisa de música. E eu acho isso muito legal, de sempre estar mostrando que ela é uma personagem, vou falar assim, querendo ou não, um pouco fora da caixinha do que eles estão acostumados ali, do grupo, que ela é uma pessoa inteligente da forma dela, né, da forma que, por exemplo, eles trouxeram depois, né, no final da temporada também a Erika mais pro grupo, e vai ser essencial também para a quarta temporada, tal como foi nessa terceira temporada. E eu acho muito legal a forma como a Erika é uma mini Rochelle que negocia muito bem. Né? Eu vou fazer isso, mas vamos fazer em troca isso. Tanto é que não escreve América sem Erika. E eu acho isso sensacional, vindo de uma personagem que entra como um novo elenco mirim, né? Porque eles já estão, as crianças estão crescendo, então vai dando espaço para um novo elenco mirim. Também dá espaço, né, para novos personagens, para continuar compondo o elenco, o que seria mais adolescente, né, que daí a gente tem a Robin sendo introduzida aí no grupo. E assim fica um pouco mais dinâmico. A gente tem uma visão de três focos, né? A gente tem o grupo das crianças, o grupo dos adolescentes, no caso o Dustin, ele tá sendo introduzido também nesse grupo, via Steve, e a gente também tem o grupo dos adultos, então a gente tem três focos, e tornando a série muito mais dinâmica e muito mais gostosa, porque vou falar assim, sempre tem um ali daquele grupo em específico que você vai ficar preocupado porque você criou uma empatia com aquele personagem. Eu acho isso muito gostoso, porque eu vou falar assim, quando acaba o episódio você já fica tipo, meu Deus, mas eu preciso saber o que vai acontecer com o fulano, e não sei o que ficou em aberto. Então é muito gostoso ver
a dinâmica dessa temporada nesse ponto. Sim, com certeza. O que eu acho que é bem legal dessa questão da Robin, né, com o Steve, é que Stranger Things, apesar de ser uma série ambientada, né, nos anos 80, uma década que a gente tem muito preconceito ainda, né, sobre essa temática, ela também meio que subverte uma questão padrão, porque nós temos o Steve, que era o galã, o cara mais popular da escola. Ele passa ali por uma mudança na vida dele, porque ele não passou na faculdade, né? E ele agora tá trabalhando ali na sorveteria do shopping, aonde ele conhece a Robin. E todo mundo vai conduzindo eles para esse lugar de, tipo assim, né? Principalmente o Dustin ali, para eles serem um casal. E aí, realmente, a cena em que ela revela isso é tão bacana, né? É tão sensível, porque ela começa falando o quanto que ela era dele. E aí a gente já começa a ficar assim, opa, mas peraí, né? Como assim? Poxa, já tava rolando isso. A gente acha que ela era aquela garota que não era vista, né? Até o momento dela revelar assim, que ela era obcecada por ele, porque ele conseguia atrair os olhares de todas as meninas, né? Algo que muito difícil para ela. Então, e a amizade que realmente se estabelece é muito legal, porque como a Ali bem colocou, ele não estava precisando de uma namorada, ele estava precisando de amigos, né? Então, os amigos dele ali da primeira temporada eram todos babacas. E aí ele acabou, né? A Nancy agora tá com o Jonathan. E ele ficou meio que esquecido no churrasco, assim, ficou sem amigos, né? Então, essa nova dupla que se forma, né? É muito interessante a dinâmica entre eles. A Robin, ela é peculiar, mas ela... Nossa, eu amo essa personagem, gente. Eu acho ela, assim, divertida, né, meio, como é que eu falo, diferente, ansiosa, porque ela fala muito quando ela tá nervosa, é muito engraçado, e ao mesmo tempo uma gênia, né, porque é ela realmente que consegue desvendar a mensagem em russo, e esse núcleo que se forma, eles são muito complementares, né, mesmo com a Erika, que é assim... Sério, aqui nessa temporada é onde ela começa a ganhar muito mais destaque para criança gênio, né? Esse grupo que se forma, ele é muito forte, assim, porque eles estão bem, como é que fala? Afastados ali dos outros núcleos, né? Eles estão ali naquela missão de desvendar o que é que vai acontecer dentro daquele shopping. O que os russos querem, né? E então a dinâmica entre eles é muito legal. Bom, mas antes da gente continuar o nosso papo, né, uma pausa bem rapidinha aqui pra gente fazer um pequeno disclaimer. Seja para você que chegou aqui no Podverso da Geek por meio desse episódio, ou para você que já nos acompanha, né? Saiba que nós temos outros portais aqui no Podverso da Geek girando, né? Fora o Degustando Séries. Nós temos o Cine Geek, nós temos o Passando de Nível aí, com várias novidades, né, Rodrigo? Exato, saiu então aí o episódio 56 do Cine Geek, que a gente falou do Agente Secreto, filme nacional, que tá aí cotado, né? Para ser o nosso, quer dizer, é o nosso representante, né? No Oscar, é quem vai representar o Brasil no Oscar, mas ainda tem que chegar no Oscar, né? Então ainda tem um caminho a ser seguido até lá. Mas é sim aí um dos grandes filmes do ano, que vale a pena, ainda mais sendo um filme nacional. Então, novamente, o mesmo discurso que a gente trouxe lá no Cine Geek, né? De fortalecer o nosso cinema, a gente precisa que as pessoas assistam os filmes nacionais. Então vá ao cinema, assistir o Agente Secreto e também escute, né? O nosso Cine Geek aí 56 sobre o filme. Também tá rolando a nossa cobertura semanal da série It Bem-vinda Derry, aqui no Degustando Séries. Então eu e o Josimar, a gente tá falando lá sobre essa série do universo do Stephen King. E o que mais, Ju? Saiu o episódio 67, né, do Passando de Nível, nosso portal de games, falando aí dos lançamentos do último bimestre com o Léo e o Felipe, trazendo aí as percepções dele sobre todas as novidades. Tá um papo bem legal. Para quem gosta desse universo dos jogos, vale muito a pena escutar. E amanhã também tá saindo no Cine Geek o nosso episódio para falar do filme Frankenstein, né? O novo filme do Guilherme Del Toro, que tá disponível na Netflix. Vai ser um papo bem legal. Convido vocês para escutar.
E se você não escutou os outros episódios do especial do Stranger Things aqui no Degustando, Aí. volta para os episódios 301 e 302, que a gente Animados. revisitou a primeira e a segunda olha- temporada. E a próxima semana tem Isso! fechamento desse especial com a quarta temporada. Esse nosso especial tá bom demais. Animados, que próxima semana a quarta temporada é babadeira. E vai ser um episódio especial, hein? Vai ser um episódio especial. O especial fica aí. Esse é o especial entre aspas. No ar. Voltando aqui para nossa discussão, né? A gente tem uma questão bem bacana também nessa terceira temporada, que é a relação de amizade da Eleven com a Max, né? O que antes foi um ponto de tensão lá na segunda temporada, né? Nessa a gente tem uma transformação dessa relação delas. E eu queria saber, vocês acham que o amadurecimento, né? O estabelecimento dessa relação foi importante pro amadurecimento da Eleven? Porque ela sentia meio que ciúmes, né? Quando ela voltou, né? Ela passou afastada a segunda temporada, e daí quando ela voltou tinha uma guria nova no pedaço, que, enfim, ela ficou ali com ciúmes. E aí agora ela meio que recorre a Max como um ponto de suporte mesmo, que ela não pode conversar com o Hopper sobre os problemas que ela tá tendo com o namorado, né? Exato. Então ela vai buscar ali a Max como uma pessoa com quem ela possa conversar. Mas e aí, vocês acham que foi importante pro amadurecimento dela? Com certeza, acho que, tipo assim, ela precisava ter essa amizade, né? Uma amiga, saindo da relação ali com os meninos. E importante pro amadurecimento dela e também para ela ter essa visão de amizade entre mulheres e não de disputa, né? Que é o que ela parece que ela tinha na temporada anterior, né? Tipo, não, ela quer roubar o Mike de mim, ou essa disputa que se vê entre mulheres. Acho que muito bonito, assim, também a amizade delas, como é feita aqui na temporada. E a cena, né, dela e da Eleven, quando ela tá usando os poderes e ela, né, se conversa com o Billy, e aí começa a ver que, né, que o Billy tá em perigo, a forma como talvez gere, né, essa conexão Max, Eleven e Billy, né, também vai ter isso, tanto aí na parte dessa visão ali na cabana, quanto lá no shopping depois, com tudo que acontece. Acho que também os fatos dessa temporada aproximaram ainda mais elas duas e criou essa amizade um tanto quanto bastante divertida, né? Tem aquela que elas estão ali colocando os óculos escuros e as roupas e tirando, né, as fotos, ficou tipo muito maneiro. Sim, esse payoff é muito importante, né? Pra gente ver não só a aproximação das duas, mas a gente vê onde a 11 ela aprende muito sobre os próprios gostos dela, porque é a Max que faz ela falar assim, você não precisa fazer isso porque o seu pai escolheu ou porque o seu namorado está falando. Então fica muito naquelas da 11 estar se descobrindo e entender quem é ela, que ela tem uma vida separada, né, do Mike, do todo aquele drama do mundo invertido, do laboratório, do namoro, tudo mais. E eu acho legal esse apoio que a Max oferece também, porque ninguém oferece essa normalidade de uma vida, tipo, em tempos de verão, nos anos 80, pra coitada da 11. É o tempo todo só drama e se esconde, não sei o quê. E quando ela enfrenta essa normalidade, é onde a Max também ajuda ela a reconhecer e processar todas as emoções ali que ela tá vivendo. E eu acho muito legal o fato de que, além de ter essa parceria, essa irmandade, a Max apresenta um mundo feminino novo, porque, inclusive, é ela que apresenta a Mulher Maravilha pra 11. Então, eu gosto muito dessa, tipo, você se vista do jeito que você quer, leia coisas que você quer, se você quiser conhecer coisas diferentes, tipo, a Mulher Maravilha em si é uma mulher que tem habilidades, guerreira, e eu acho que talvez isso seja algo que vá ser também abordado nessa quinta e última temporada, porque vai ser um reflexo também, é uma forma de introduzir outros elementos, né, assim, desse mundo nerd, geek, assim, em um lado mais feminino da coisa também, e não ficar só aquela cena que elas olham os quadrinhos e tudo mais, e a Max está apresentando para ela.
Eu gosto bastante da amizade das duas nesse sentido, que nem o Lucas fala sobre isso. Eu já recebi vários pés na bunda da Max. E é muito bom ver, também, de novo, voltando até nesse contraste da 11 com o Will, que quando o Mike briga com o Will, ele vai atrás do Will pra pedir desculpa, mas em compensação, quando ele leva um pé na bunda da Max, ele simplesmente, é a hora que elas olham, né, o que os meninos estavam fazendo, e ele tá lá comendo chips deitado no sofá, curtindo as amizades dele. Então, assim, aí é onde a Max fala, prioridades, né, querida? Você tá vendo que no momento você não está sendo uma. E também tem um contraste também até o final da temporada, onde o Mike solta que ama a 11, que eu acho muito bonitinho. Mas são crescimentos dos personagens, não são desenvolvimentos do personagem que a gente tem entre o contraste do que é o personagem no começo da temporada até o fim. Então eu acho muito bonitinho esse desenvolvimento dos dois. E também como vai funcionar, continua a dinâmica, né, da Max. E tipo, a Max, ela é essencial para fazer a Eleven refletir sobre esse outro lado, que é a individualidade dela. Porque ela tá o tempo inteiro tentando atender expectativas das outras pessoas sobre ela, né? Então, quando elas estão ali vestindo as roupas que ela meio que começa a entender que ela pode escolher o que ela gostar. Então, o que ela gosta? Quem é a Eleven para além das expectativas das outras pessoas sobre ela? Então, a entrada da Max eu acho muito importante para gerar essa questão nela, porque ela tá rodeada de meninos, né? Ela não tem com quem conversar sobre isso. Então, eu achei bem legal também eles não alimentarem a rivalidade feminina, muito pelo contrário, né? Também falando de outras relações românticas, né? A gente falou um pouquinho, a Ali falou um pouquinho no episódio passado, né? Sobre o arco do Hopper com a Joyce, mas é aqui na terceira temporada que começa a ter esse interesse romântico explícito do Hopper com a Joyce, tanto que é aqui que a gente tem o fatídico, né, encontro no Enzo, que ele é, né, deixado lá esquecido no churrasco, porque ela tá ali investigando porque que os ímãs estão caindo, né? E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, né, desse novo interesse romântico que rola entre eles ali, e se vocês acham que o sacrifício dele no final, né, adiciona um peso emocional nessa temporada. Ih, vamos divergir, vai, Ali, vai. Vamos divergir, ai, que delícia, vamos lá, vai, Ali, habla. Eu realmente não curto tanto, eu já falei no episódio passado, eu não curto tanto a dinâmica Hopper e Joyce, quesito casal, mas acho que eles funcionam muito como personagens que fazem a parte de exploração, essa parte adulta, essa parte mãe, pai e tudo mais. Eu gosto muito deles como amigos, detetives, explorando, e eu gosto um pouco da tensão deles. Porém, eles como um casal, pra mim, eu acho que, tipo, ia ser autodestrutivo isso a longo prazo, entendeu? Tipo, é um casal que vai funcionar muito bem, mas é datado. Porque a Joyce, ela tem opiniões muito fortes e o Hopper também. Mas, focando mais no que é a série, eu acho que entra naquele quesito de comédia romântica também, né? Toda a primeira parte da temporada é marcada pela dinâmica de gato e rato dos dois. Aí depois a gente tem os diálogos, que vem os flertes, vem as brigas, a frustração de eles não conseguirem se alinhar. A gente tem sempre um Murray ali cutucando, qualquer casal que pareça da frente dele. A energia de comédia romântica clássica que fica entre os dois, a tensão entre os dois, é sempre muito forte. E o sacrifício e o peso emocional que a gente tem até o final da temporada, né, essa virada da tragédia com o sacrifício do Hopper, é devastadora porque, tipo assim, afeta todos os personagens assim que estão ali e afeta o público também, que estava esperando que algo de fato acontecesse entre eles, que eles estavam, tipo, prestes a ficar juntos e, tipo, pum, não vai rolar.
Aí fica tipo um tema pra próxima temporada, e aí todo mundo fica, o Hopper tá vivo, o Hopper não tá vivo, e gera um grande burburinho sobre isso. Mas o sacrifício do Hopper não foi só, tipo, pelas mulheres da vida dele, mas foi principalmente pelo fato da 11 estar ali, e ele sabe o grande perigo que todos ali estão correndo. Então, assim, é um peso emocional imenso nessa temporada para ambos, né? E a gente está falando mais da Joyce como mãe do que a parte romântica dela ali na série. Depois da primeira temporada, né, que a gente tem a primeira e a segunda temporada, que a gente tem a primeira Joyce sofrendo a perda do filho, ela ainda lida com algumas questões do casamento que não deu certo. Aí na segunda temporada ela tenta dar um passo, né, com o Bob, e não dá muito certo. E, tipo, ela acabou de sair de um relacionamento e ele fica cutucando ela pra sair com ele, é muito chato. É uma coisa que eu vejo. Tipo, ela acabou de perder um cara legal e ele fica, tipo, você não me dá uma chance? Ela viu o cara morrendo na frente dela por causa de um Demodog, cara. Não seja um porre. E eu acho que é por isso que eu fico tão puta com ele nessa temporada. Eu não tenho outro termo pra usar. Coloca um pi aí se precisar. Mas, tipo, eu fico muito, muito nervosa com ele nessa temporada porque ela acabou de terminar um relacionamento e não foi combinado terminar o relacionamento. Ela está passando por um luto. E ainda tá vendo coisas estranhas acontecerem na cidade. Ela não sabe como proteger a família dela. Então, assim, entra em outros aspectos que eu acho que o Hopper força muito, e quando ela perde ele, ela fica tipo, putz, agora o que eu faço, né? Porque era alguém que entendia as minhas dores no quesito familiar, né? Porque ele tá a criação da Eleven ali, e eu acho que é muito do que atrela o relacionamento deles mais pra frente, mas eu acho que é um casal que não necessariamente foi moldado para ficar junto. Eu vou falar assim, não vi a peça ainda, né, a parte teatral que eles estão querendo colocar como canon da história. A gente já tem um Hopper e uma Joyce juntos ali, fazendo o trabalho de detetive, mas eu acho que essa dinâmica dos dois funciona muito bem, assim, nesse tipo de dinâmica, esse tipo de amizade. E microflertes, porque todo mundo já teve alguém que ficou dando microflertes, apesar de saber que o relacionamento não ia dar certo, sabe? Então, eu acho que fica muito nisso. Vai, Rodrigo. Vou hablar porque é o seguinte... Não, brincadeira. Eu acho assim, a relação entre eles, pra mim, nessa temporada, ela fica menos ácida, menos enjoante pra mim, que reclamei aqui sobre a relação deles na segunda temporada. Ainda acho que a relação, né, que ela tava tendo ali com o Bob era algo mais bonito, mais tranquilo, não tão caótico, mas parece que esse caos que habita a relação entre eles é talvez o motor, né, da relação, né? Então é um caos que ambos se sentem bem, talvez, ainda que seja caos. E eu acho que nessa temporada eles constroem algo mais delicado, pra forma como eles conversam, pra forma como eles quando eles estão juntos, é algo mais delicado, mais... Não sei se delicado também é uma palavra certa para quando a gente fala dos dois, mas me pareceu um pouco menos ácida, né? E eu acho que o fim da temporada, pra mim, o final da terceira temporada, ele é o melhor final de temporada de Stranger Things. Já deixo isso cravado, assim. Pra mim, a forma como termina toda a questão do Hopper pai, né, ali com e a relação dele com a Joyce também, né, muda de certa forma também aqui. Então acho que foi uma temporada feita pra gente sofrer com o Hopper, e eu sofri com o Hopper. Então acho que o final, entre aspas, dele aí na temporada, ele traz essa camada, né, de emoção, sim, pra mim, e muda um pouco, em parte, a minha visão da relação entre eles. E bem, quem não sofreu com o Hopper no final dessa temporada aí, acho que tem que consultar o cardiologista aí, né? Ver se o coração tá bom,
Brincadeira. Ai, eu fico muito dividida porque acho a relação deles muito conturbada, né? Mas ao mesmo tempo eu gosto muito deles, cara. Então, eu acho que esse misto de comédia romântica com tragédia entre eles dá um gostinho nessa temporada. Se você me perguntasse, eu acho que eles vão ficar juntos até o final. Honestamente, eu não sei, porque realmente eles são muito diferentes e eu acho que, assim como a Ali bem colocou, isso pode gerar conflitos. Já gera, na verdade, né? E eu acho que o sacrifício dele no final, cara, eu chorei tanto, gente, que vocês não pedrada. têm ideia, eu tava com a cara inchada. Essa maldita carta que aparece no final, com o discurso dele, assim, tipo, foi muito a prévia do que viria numa quarta temporada. A quarta temporada, pra mim, é a mais triste, a mais pesada emocionalmente, sabe? Então, meio que veio como um prelúdio, assim, sabe? Olha, pode se preparar que isso aqui é o gostinho do que tá pra vir aí na próxima. Eu chorei muito. Uma coisa que eu acho que a gente não pode discordar é a intensidade do amor que ele sente pela Eleven, sabe? O quanto que ele tá disposto a sacrificar a própria vida para salvar quem ele ama e garantir que essa menina que ele, né, que veio de um contexto tão problemático, tão traumático, tivesse uma vida. Então, assim, com toda a brucutice dele, existe um Hopper com muito coração ali. Então, o final dessa temporada Melhor final de temporada. Dilacerante com esta carta. Mas outra pergunta para já emendar nisso. Ele conquista, né? Já aproveitando, né? Só pra fazer o gancho. Eu acho muito legal porque ele finalmente conquista o que ele queria, né? Porque justamente ele teve o abandono da esposa, ele teve a perda da filha. Então, de fato, a gente vê ele tendo um pouquinho do gosto que ele teria de continuar cuidando da filha dele ali. Então, a gente vê as dores do personagem, psicologicamente falando, de uma outra forma. Que finalmente ele tá tendo o gosto de ser pai, ele tá vendo como seria sendo a situação, às vezes, com a filha dele amadurecendo. Claro que, assim, a 11 não estava nas melhores condições ali de background, mas a gente tem todo o cuidado dele de chegar para Joyce e falar, olha, tô passando por essa situação, eu queria saber o que eu posso fazer. E eu acho muito legal, inclusive, uma observação do próprio ator falando sobre a cena que ele fala sobre a avó, né? Que ele chegou para gravar a cena e precisava falar que a avó do Mike estava doente, que estava no hospital e tudo mais, e que ele viu várias vezes nesse pedaço, porque ele não se aguentava, né, na hora de fazer essa parte da gravação. E eu acho isso muito legal de trazer, porque também traz um reflexo de quem é quem ali, né? O Hopper, tipo, não tenho o que falar, vou meter um caô aqui e já era. E daí tem a cena da Wanda, ele se abre mais com o Mike, porque não só na questão de ser um menino e ficar mais fácil dele falar com o Mike, mas você vê que ele tá o tempo todo tentando proteger a 11, e é muito legal que quando a 11 percebe isso na carta, fica muito na sensação de um monólogo póstumo, né? Que ele resume todo o relacionamento desde o momento que ele encontrou ela, da questão que ele aborda, o crescimento da necessidade de deixar ir, que ele não estava só falando sobre ela namorar o Mike, ele estava falando sobre que inevitavelmente ela ia acabar crescendo, ter a própria vida dela, que ela não ia depender mais dele. Então fica algo muito palpável, acho que para muitos pais ali, né, que devem ter assistido, né, perto das filhas na época, deve ter
projetado, né, pego eles ali, que realmente uma hora a filha vai crescer, ela vai ter os próprios pontos de vista delas, e principalmente a 11, que tipo, não é só uma garota diferente da onde ela veio, mas que ela está construindo a própria personalidade dela, e ela é uma garota muito forte por N motivos, inclusive por questão das habilidades dela, tipo, saber se defender ela sabe, né, mas até onde os sentimentos dela conseguem se blindar de tudo isso, porque o Mike pode ainda, tipo, te magoar, é mais ou menos isso, né, eu acho que ele via ela, tipo, se defender ela sabe, mas e os sentimentos dela, quem vai defender ela nessa parte também? Se esse cara acabar machucando ela. E o fato da carta ser algo que ele havia visto antes da morte dele, mas ele não tinha coragem de ler ou de dar para ela, adiciona uma camada de dor muito grande, porque, tipo, a gente ficou naquela, a gente não sabe se ele morreu, se ele vai voltar, se ele não vai voltar, como que vai estar as coisas ali, e a forma que ele expressa os medos, o amor dele, que processa esse negócio de herói, a ação que ele precisa tomar, as atitudes, a postura, que por mais que ele seja um pai imperfeito, ele queria ser o melhor para a filha dele. E é um momento onde a Eleven finalmente chora, né? Ela sente a perda do pai dela de fato, né? Porque, vamos colocar assim, a gente tem a Eleven com o papá, né? Que a gente teve lá na questão dela presa, e tem o pai dela de fato, que apesar de continuar com o Nome 11, a gente tem a Jane Hooper, né? E eu acho que isso ganha muito mais peso também, né, nessa parte da temporada, e que alcança realmente o pico, né, de tá fechando um ciclo ali para vários personagens dessa perda. Não, total, então, muito bem colocado, Ali. E, tipo, todo o peso emocional dessa cena me faz ter raiva com a cena, né, que se passa depois disso tudo, que é a gente vendo que ele tá vivo. Ai, eu xinguei tanto esses irmãos Duffer, eu falei, filhos da puta, me fizeram chorar que nem uma condenada pra esse caba tá vivo. Mas gente, vocês acharam que ele tava vivo? Eu terminei a temporada com essa dúvida, assim. Eu fui um pouco iludido, talvez, de achar que o americano não... Não, eu fui um pouco iludida. Eu vou falar assim, eu fui um pouco iludida, porque, primeiro que eu pensei assim, não, eles não vão matar o cara que tá, tipo, ele comandou parte da temporada, né? Com o jeitão dele lá de Magnum P.I. Mas, assim, eu vejo que eles talvez tivessem o plano de tirar o ator, porque ele já estava começando a ter outros projetos também. Então ficou muito daquela zona de será que ele volta, será que ele não volta? Que, né, a gente sabe quando às vezes o ator está começando a ter outros projetos, fica naquela linha ambígua de será que ele volta ou não. Mas talvez que os irmãos Duffer estavam planejando na época era um caminho, tipo, talvez a gente não mostre o Hopper logo de cara, ou a gente vai mostrar algumas cenas deles assim, assado. E realmente, eu vou deixar isso para comentar no próximo podcast, não perca o próximo podcast. Mas também fica naquela de, meu Deus, o Hopper tá vivo, a gente vai ter mais coisa, sabe? E eu acho que é onde já dá o gancho também para a próxima temporada, e já tava tendo rumores de vai ter próxima temporada. Então, são coisas que eu lembro, assim, fragmentos de coisas que eu lembro na época. Então, eu acho que é válido pontuar isso também. Porque eu vou falar assim, tem a diferença do pessoal que tá assistindo tudo corrido agora e da gente que viveu cada temporada. Então, a sensação foi diferente. A gente assiste cada episódio, esperar por cada temporada ao longo desses anos e ficar com aquela sensação, volta, não volta, mas o ator tá fazendo tal coisa, vai entrar no negócio lá, aí depois como será que eles vão abordar, será que eles vão precisar reescrever a temporada? Tem muita essa questão de readaptação que inclusive a gente também teve esse tipo de readaptação para muitas coisas, por exemplo, como Gen V, né? A gente teve a perda de um ator e tiveram que refazer toda uma temporada. Então, gente, se vocês não escutaram a temporada de Gen V, também estou. É bem legal fazer essa questão desse contraste de quem assistiu tudo e para quem viveu, quem viveu. E tipo, né? Então, aqui a gente também tem um segundo sacrifício, né? Que também foi emblemático dessa temporada, não de um personagem que tem o mesmo nível de
de adoração como o Hopper, mas a gente tem o sacrifício do Billy, né? O sacrifício... Na verdade, o Billy ele tem uma jornada bem trágica nessa terceira temporada. Ele, como a gente comentou, ele é o grande pivô aqui do Devorador de Mentes. E eu queria saber, assim, se o sacrifício dele e o que a Eleven acaba vendo ali na memória dele mudou a percepção de vocês com relação a esse personagem, porque pra mim mudou. Na verdade, desde a temporada passada, em que ele foi introduzido, né, a gente já teve resquícios de uma relação muito conturbada com o pai dele, né, e que não justificado, mas que ele acabava replicando isso com a própria irmã, a Max. E aqui a gente tem meio que uma curva de redenção bem no final dessa temporada sobre esse personagem. E, assim, eu confesso que deu uma doidinha em mim quando ele morreu, e a forma como a Max fica impressionada com o que ela tá vendo, porque a gente tá falando, né, de uma criança de 14 anos que tá vendo o próprio irmão ser assassinado de uma forma brutal por um monstro, e que vai ter toda a repercussão na quarta temporada, né, por conta desse luto, desse trauma. Então eu queria saber, mudou a percepção do Billy pra vocês? Olha, mudou em partes, né? A gente entende o trauma dele, né? A gente entende, como tu comentou, né, Ju, tudo que fez com que ele se tornasse essa versão que a gente conhece na segunda temporada e aqui uma parte da terceira. Mas é realmente a redenção, né? A redenção daquele personagem que a gente não gosta, né? Ou que a gente é moldado a não gostar. E eu acho que a cena em si, como tu comentou, ela é tão brutal, tão que as consequências dela, né, desencadeiam aí outras questões na quarta temporada, né, que a gente vai falar aí na próxima semana. Mas acho que mudou em partes. Acho que mudou em partes de entender o comportamento dele, mas ainda assim, eu acho que a gente pode tomar algumas decisões pra não repetir certos comportamentos, sabe? De traumas e coisas assim. Acho que eu não vou passar pano, não. Sim, sim, perfeito. Uhum. Uhum.
Mas não estamos falando, né? Deixando bem claro aqui, não estamos falando de passar pano, né? Eu acho que realmente não tem como anular todas as coisas ruins que ele representou ali. Mas sim é a mudança de percepção do personagem de um contexto que a gente não tinha antes, que foi ali o da mãe, né? Mas que de fato não dá pra chegar e falar assim, no final das contas ele era um cara legal. Não, ele teve uma atitude, né? Ele se sacrificou em prol de da vida de outra pessoa, mas enfim, sem tirar aí tudo a questão problemática dele, né? Vamos agora pro quiz. Aqui no quiz nós temos alguns personagens que a gente não citou, até para o episódio não ficar muito grande, né? Mas, enfim, se tem alguma coisa que vocês discordam da gente, deixa aqui nos comentários, a gente vai adorar saber, ou se, enfim, a sua parte favorita da temporada. E vamos de primeira pergunta. Lá vem. Vai ser fácil, hein, ó. Como se chama a sorveteria onde o Steve e a Robin trabalham no Starcourt Mall? A. Frost Freeze. B. Scoops Ahoy. Ou C. Ice Harbor? Scoops Ahoy. Aê! a emblemática... O emblemático uniforme deles, né? Que até o Joe casou uns amigos. Né? Isso, vestido de Steve, com essa roupinha. Segunda pergunta. Quem é a primeira pessoa de Hawkins a ser possuída pelo Devorador de Mentes? A. Billy Hargrove. B. Heather Holloway. Ou C. A Senhora Driscoll? Eu vou chamar... É o Billy. Eu acho que foi o Billy, porque saiu direto do Will e foi pro Billy. Porque o Billy leva a Heather depois, né? E aí a senhora Driscoll lá, ela, a primeira vez que o Jonathan e a Nancy vão na casa dela, ela não tá ainda toda possuída, toda estranha. Não, justamente ela tá falando sobre o rato tá infectado, não ela. Se for ver, tipo, o primeiro direto seria o Billy. É isso aí, eu ainda botei a Senhora Driscoll aqui, que era pra gerar confusão. Mas, de fato, foi o Billy, que ele sofreu um acidente de carro perto lá, né, da usina. E aí ele foi... Ele tava tentando dar um cheiro na mãe da Nancy. Na senhora Wheeler. Na senhora Wheeler. Exatamente. Mas foi ele mesmo. Tá vendo? Não apoia traição, gente. O Devorador de Mentes ataca quem tá querendo sair. Você quer dar o pulinho na cerca? Cuidado com o Devorador de Mentes. Vai virar pasta de geleia humana. Bom, terceira pergunta. Lá no terceiro ato da temporada, né, já mais pro final, que tipo de arma improvisada o grupo usa contra o Devorador de Mentes? A. Extintores de incêndio. B. Barras de metal. Ou C. Fogos de artifício. Fogos de artifício. Eu acho que fogos de artifício, porque eles usam as bananas, né? E aí tem hora que acaba, porque eles ficam desvirtuando o Devorador de Mentes, eles ficam jogando lá o negócio. Exatamente! Essa brilhante ideia foi do Lucas, que inclusive, quando a Eleven tá lá com machucado na perna, né? Que o Devorador de Mentes pegou a perna dela, a Max fica muito braba porque manda ele ir procurar, né, coisas para fazer uma atadura. E ele tá lá empolgadíssimo vendo os fogos de artifício no mercadinho que eles invadiram lá. Quarta pergunta. Qual é a sobremesa favorita do Alexei que vira quase uma piada recorrente nessa temporada? A. Picolé de morango? B. Raspadinha de cereja? Ou C. Sundae de chocolate? Raspadinha de cereja. Raspadinha de cereja. Exato. Mas levaram a de morango pra ele, coitado. O Hopper trouxe a raspadinha de morango e ele falando lá em russo que não gostava, não. Ele quase toma... Quase não, né? O Hopper quase quebra o homem. Bom, penúltima pergunta. Qual é o filme que Steve e Robin assistem, ainda meio ali dopados, né? No cinema do Starcourt Mall? A.
O Segredo do Abismo, B, De Volta para o Futuro, ou C, Os Goonies? B, De Volta Caraca, pro nem Futuro. pensou. Exatamente. Não, porque ele fica pensando sobre o carro depois e essa vida, a pauta de discussão, eu começo a dar risada. Aê. Inclusive, se eu não me engano, De Volta pro Futuro tava passando no tempo do cinema. Isso. Com o pessoal TV. Comemoração. Ixi. Bom, última pergunta, hein? Essa daqui eu quero ver, Rodrigo. Qual é a constante científica que o Hopper e a Joyce precisam para acessar a câmera de segurança russa? Que, inclusive, é resultado do icônico dueto do quê? Do Never Ending Story. Letra A é a constante do Avogadro. A B, constante do Hubble. Ou C, a constante de Planck. Mas a gente precisa falar o nome do negócio ou falar a numeração? Muito bem! Porra, botar o número aqui pra vocês ia ser foda, né? Mas eu podia ter colocado, mas achei que ia ficar muito difícil. Eu lembrava que era com P. Mas é isso mesmo. A Suzy era a única pessoa ali que sabia o número da constante de Planck, que é um número gigantesco, né? E daí o Dustin Bunn liga pra ela falar qual era o número. E aí, no meio do fuzuê, lá dentro do como é que fala? Do subsolo lá dos russos, tá eles cantando no walkie-talkie. Muito bom essa cena. Esse foi o nosso papo, né, sobre a terceira temporada. Comenta aqui qual foi o momento mais marcante para vocês, né? Já compartilha esse episódio com alguém que precisa relembrar dessa temporada, né? A gente vai voltar aí próxima semana, né, Rô e Ali, para falar da quarta temporada, uma temporada assim repleta de coisas pra gente comentar. Eu tô muito empolgada, né, que é uma temporada. Inclusive, é mais importante pra gente fazer recapitulação, então vocês não percam. Não esquece de seguir o Podverso da Geek no seu escutador de preferência, nos avaliar com 5 estrelas. Gente, vamos nos ajudar aqui, tá? Ajuda esse portal a alcançar mais exploradores. Bota 5 estrelas aqui pra gente saber que você tá curtindo nossos conteúdos, combinado? E é isso, né, gente? Até o próximo salto e beijo! It's you and me. Beijo. It's you and me. You are It's you and me. Make it go. Places.